Olá pessoal, bem-vindos novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai fazer a correção de um problema no nosso botão no Windows 11, nosso botão colorido. Há um tempo atrás eu postei aqui no canal um vídeo como fazer um botão colorido. E quando eu atualizei meu Windows para o Windows 11, ele apresentou esse problema que vocês estão vendo na tela. Ao passar o mouse em cima, ele perde a coloração, né, e acaba você não conseguindo ver, visualizar o que está escrito no botão, tá? No Windows 10, ó, ele não tinha esse problema. Então a gente colocava o mouse em cima do botão e ele agia corretamente. Para corrigir isso daí, a gente vai desenvolver aqui uma solução, tá? Muita gente considerou esse botão colorido até como sendo uma gambiarra, pessoal, mas por que que eu faço isso daqui? Eu tinha um projeto, um sistema muito grande que levou mais de ano para ser desenvolvido e metade dos componentes utilizados era de terceiros, tá? E o que que aconteceu? Quando eu atualizei o Delphi, muitos componentes foram descontinuados. Então, eu não tinha como atualizar mais o sistema. Eu precisei refazer todo esse sistema. Demorou mais de um ano para refazer. E aí eu resolvi criar os meus próprios componentes, da forma como fosse possível. Por isso, eu encontrei essa maneira de, em vez de instalar componente para usar botão colorido, eu simplesmente desenvolvi uma forma para trabalhar com um botão colorido da maneira que eu desejasse, tá? Então é só uma sugestão para quem achar, considerar isso como gambiarra, não tem problema, é só não usar, tá? Então fica a cargo de vocês aí. Para quem não quiser ficar instalando componentes de terceiros, basta utilizar soluções como essa parecida, tá? Para ter a possibilidade de atualizar o seu sistema junto com a versão do Delphi, tá bom? Lembrando, pessoal, que nem sempre dá para você fazer 100% sem utilizar componentes. Por exemplo, vocês veem aqui no canal que eu utilizo o ACBR, mas o ACBR é um componente confiável, é um grupo de programadores, de pessoas que desenvolve ele, não é só uma pessoa ali que simplesmente parou de desenvolver o componente, entendeu? Então tem componentes, por exemplo, Fortes Report, que é bem conceituado há muito tempo, e nem sempre a gente vai conseguir desenvolver um componente a um nível desse, né? Então, o que dá para ser feito, o que dá para evitar, eu costumo evitar, tá bom? Então, sem mais demoras, vamos ao nosso vídeo. Bom, pessoal, estou com o projeto aberto aqui, eu vou deixar no card a playlist completa com o nosso sistema de agendas para entender como é que a gente chegou até aqui. E também o vídeo que mostra como fazer esse botão colorido aqui da tela de login, confirma. Então a solução para resolver esse problema é simples. Primeiramente eu vou só recortar o caption aqui do Speed Button, vou deletar esse Speed Button, é, jogar o caption pro painel que está atrás dele e recortar também o código do botão confirma. Depois de deletado o Speed Button, eu jogo no clique do painel que, que era do botão, eu jogo o código que era do Speed Button, tá? Então dessa forma, ao clicar em cima do painel, ele vai executar o mesmo código que o botão executava, tá? E aí eu vou mudar o mouse quando estiver em cima do painel para indicar que é um botão, tá? Colocar a propriedade do cursor aqui, vou mudar a cor da fonte e dessa forma ele fica parecido com o nosso botão. Apenas um painel, não tem mais o Speed Button que a gente colocava. E aí eu vou vir na aba Eventos e vou trabalhar o On Mouse Enter e o On Mouse Leave. Vocês poderiam trabalhar também o On Mouse Up, enfim, qualquer propriedade aí que vocês desejarem, tá? É só uma sugestão. E no Mouse Enter, eu vou criar uma variável aqui, vou chamar ela de cor inicial. Tá? Então, ela vai ser do tipo tColor e ela vai abrigar a cor inicial do meu botão quando eu passar o mouse em cima dele. Então, a cor inicial vai receber no evento onMouse Enter, vai receber o PNL botão, que é aquele painel que a gente está modificando,
vai receber o color, a propriedade color dele, tá? Então, dessa forma, a gente abriga o valor inicial e aí depois eu mudo a cor desse botão quando o mouse estiver em cima. Então, logo em seguida que eu armazenei essa cor inicial que está aqui, ó, essa daqui, vou até copiar só para referência. Tá? Então, logo depois que eu armazenei ela, eu faço ela receber a nova cor que vai indicar que o mouse está em cima do botão. Então, só para referência aqui, só para teste, a gente coloca o CL Navy. E no mouse livre, quando o mouse deixar esse botão, eu vou fazer a cor dele voltar à cor inicial. Tá? Então, dessa forma, eu poderia jogar aqui a cor direto, se eu não estiver criando na variável, ou colocar a variável cor inicial. Compilando, pessoal, ele vai dar um erro porque eu fazia a chamada do btn confirma clique. Como eu mudei o nome, o botão virou o painel, então aqui vai ser PNL botão clique. Então o evento de clique desse botão mudou. Assim eu posso compilar e quando eu passar o mouse em cima, ó, ele vai mudar a cor do botão e indicar que ele pode ser clicado, tá? Lembrando novamente, pessoal, isso é uma sugestão para quem não quer usar componente de terceiros. Ou você pode elaborar um botão melhor, mudar a cor, enfim, nos próprios botões nativos do Delphi. Mas o que eu quero deixar claro aqui é o seguinte, pessoal. Eu, particularmente, prefiro fazer esse tipo de alteração em componente visual, utilizar um componente que não é próprio para isso, do que ter que ficar instalando componente de terceiros e amanhã eu ter que mudar todo o meu sistema por causa disso, tá? Eu já tive vários problemas com isso, pessoal. E para agilizar a minha programação, para eu não ter que ficar colocando aquele código em todo botão que eu criar no meu sistema, eu simplesmente criei um componente chamado botão colorido, aonde eu trabalho todas essas alterações e crio propriedades para a cor inicial e para a cor quando o mouse estiver sobre o painel. Tá? Quem tiver interesse nesse código-fonte aqui, basta clicar no primeiro link da descrição que eu mostro como fazer o download. Tá? E então dessa forma, quando eu criar um projeto, ó, se eu vier aqui File New, Windows VCL Application, eu tenho na minha paleta de componentes, eu já mostrei como criar componentes aqui no canal, vou deixar na playlist para vocês. Eu simplesmente pego o meu componente botão colorido e jogo ele aqui, ele já vai criar com as propriedades cor inicial e cor quando o mouse estiver focado. Então eu altero essa cor, essas propriedades, então eu não preciso escrever código nenhum para o meu botão ficar colorido, tá? Basta eu indicar a cor. Essa propriedade color é a propriedade nativa dele, tá? É a cor que vai ser mostrada em tempo de projeto. A cor inicial é quando for aberto a tela com esse botão. E a cor do mouse sobre é quando você focar o mouse em cima desse botão, ele vai modificar para a cor que tiver aqui. Se você alterar a cor inicial, ele automaticamente altera a color, a propriedade color do botão, tá? Para ficar correto, não haver confusão. E aqui eu vou mudar a fonte dele, só para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, compilando o nosso projeto, eu já tenho os botões da maneira como eu preciso. É só passar o mouse em cima, ele automaticamente muda e trabalha isso daí sem necessidade de escrever código nenhum, tá bom? Fica aí a sugestão para vocês, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado e até a próxima.